Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. Bem, hoje eu estou aqui em pequena chácara do meu pai, no interior do Goiás. Realmente, depois de quase 2 meses em casa, decidi dar um pulo aqui, passar uns dias aqui em meio à natureza, em volta do mato. Quem me conhece sabe que eu amo o mato, né? Amo a natureza, amo estar em volta assim só dos bichos e das plantas, longe da civilização, do barulho dos carros, do trânsito, da vida agitada das cidades. Como é bom, tá? A tranquilidade de um pequeno sítio no meio do nada, né? Como é bom para clarear a mente, para apaziguar o espírito, pôr as coisas no lugar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a volta para vocês. Olha só. Bem bonito, né? Tem uns morros ali em cima. Esse aqui é um dos lugares prediletos. Um dos meus lugares prediletos. Eu tenho muitas boas lembranças aqui. Foi aqui que eu aprendi a andar de cavalo. Foi aqui que eu aprendi a atirar. Foi aqui que eu aprendi tantas coisas em relação à natureza, em relação à vida simples. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uns gansos ali gritando bastante. E tinha umas galinhas de Angola, né, que a gente chama de cocá aqui, que fica gritando: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Elas estavam por aqui, acho que elas se assustaram quando eu cheguei e estavam gritando ali também. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais pra cá. Eu tô aqui fumando esse meu cachimbo. Eu gosto de fumar ele quando eu venho aqui pra chácara, quando eu tô no meio do mato, porque ele tem um fornilho consideravelmente grande. É um poker da Berthold. Não sei se vocês vão conseguir ver. Pokerzinho da Berthold. E aí eu encho esse fornilho e saio por aí fumando. Como é bom, né? Fumar e caminhar no meio do mato. É uma sensação muito boa. Eu tô fumando esse tabaco aqui, que é um tabaco brasileiro, um tabaco nacional, que tem me surpreendido muito. Amsterdã, Virgínia puro. Deixa eu ver se eu mostro o tabaco pra vocês. Eu juro que eu tava esperando uma coisa mais high tabaco, sabe? Aquela latinha que lançou uns anos atrás. Mas esse aqui, o tabaco, caiu um pouquinho. Esse aqui é um tabaco que tem me surpreendido muito. Tenho gostado bastante. Depois eu vou fazer um review dele no canal. Mas hoje eu queria falar de outra coisa. Hoje eu queria falar de literatura. Ou melhor, de poesia, né? Queria falar de uma poesia em específico, de um autor em específico, que é esse aqui, ó. Alberto Caeiro. Esse livrinho aqui é o livrinho da Companhia das Letras, edição de bolso. Eu gosto bastante esses livros de edição de bolso, porque são ideais para você colocar no bolso e sair por aí, né? E às vezes eu saio por aí, paro no meio de um lugar, sento e começo a ler. E esse livro é muito bom. Esse aqui é o do Alberto Caeiro. Para quem não sabe muito a respeito do Fernando Pessoa, ele tinha 3 grandes heterônimos, né? Que era o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. Eu fiz um vídeo falando de algumas das poesias do Álvaro de Campos, que é de longe o meu predileto, assim, de longe o que eu leio várias vezes.
O Ricardo Reis eu não tenho nenhum contato com ele, acho que eu talvez tenha lido poucos poemas dele. E o Alberto Caeiro eu já tinha lido algumas coisas, mas a minha mãe achou esse livro aqui no brechó, eu acho, no sebo, comprou, e aí eu comecei a ler e, cara, me surpreendi bastante. Porque o Alberto Caeiro é tão diferente dos demais, né? E assim, ele é um mestre, né? Porque os outros heterônimos, tanto o Álvaro de Campos quanto o Ricardo Reis, ao se referenciar ao Alberto Caeiro, chamavam ele de mestre, né? E o Pessoa tinha uma relação bem forte com o Alberto Caeiro. Ele falava que o Alberto Caeiro era a obra-prima dele, né? E esse livro aqui tem os 3 conjuntos de poemas, que é o Guardador de Rebanhos, o Poeta Amoroso e o Poemas em Conjuntos. Não consegui ver. E eu queria ler uma poesia dele, uma poesia que me marcou muito, e discutir então sobre essa questão que talvez você já tenha visto aí no título do vídeo, que é Deus e a Natureza, né? Uma reflexão poética sobre Deus e a natureza. Alberto Caeiro, uma reflexão poética sobre Deus e a natureza, porque acho que essas coisas estão bastante entrelaçadas. E tem uma poesia dele muito bonita. Tem um passarinhozinho bem aqui na árvore aqui de frente, cantando. Tá me olhando, achando estranho. Quem é esse cara que tá aqui, né? Deixa eu ler então. Eu não vou declamar a poesia. Teria que ler mais vezes pra isso. Vou fazer só uma leitura mesmo. Deixa o cachimbo aqui. É o poema número 5, O Guardador de Rebanhos. Começa assim. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é o mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. Já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos. De todos os filósofos e de todos os poetas, a luz do sol não sabe o que faz. Perdão, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada. Porque a luz do sol vale mais do que os pensamentos, de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? Tem uma vaquinha ali se aproximando. Há de serem verdes e copadas e de não terem ramos? E há de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que a de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem? Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores, um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando, pelos lados das árvores, um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas
é acrescentado, é como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. Entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que repara para elas ensina. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que repara para elas ensina. Que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então eu acredito nele. Então eu acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes, e o luar e o sol, para que ele chama Deus? Como chamo-lhe flores, árvores, montes e sol e luar? Porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais eu sei de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol, e flores e árvores e montes. E amo sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol, e flores e árvores e montes. E amo sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. Quando eu li esse poema, foi quase como que uma catarse, assim, sabe? Quase como que uma epifania, assim. Quase como se eu tivesse saído da luz do sol depois de muito tempo de escuridão, né? Alvin, vem cá, vem cá. Dá um oi pro pessoal. Esse aqui é o Alvin, gente. Esse aqui é o caçador aqui da chácara. Mas bem, por que esse poema tem algo de especial, assim, algo de único, né? Deixa eu ver se eu consigo passar pra cá. Isso. O sol tá bem aqui no meu rosto. Eu acho que esse poema, ele sintetiza muitas das coisas que eu acredito, muitas das coisas que eu vivenciei durante muitos anos. E eu acho que o Alberto Caeiro sintetiza isso de forma tão poética, de forma tão bonita e de forma tão linda. Porque quando eu deixei a igreja, uns 3 anos atrás, deixei de frequentar a igreja. Não que eu não acho que a igreja seja importante, que eu acho que a igreja não tenha a sua importância. Eu não faço parte daqueles grupos dos desigrejados, né? Apesar de eu entendê-los. Mas eu acho que a igreja tem sim sua importância, eu acho que a igreja tem sim seu papel. Porque eu acredito que a igreja seja um corpo, seja uma família, seja um grupo de membros, um grupo de pessoas que possuem uma fé comum e se ajudam mutuamente. Isso para mim é a igreja. A igreja não é a instituição, a igreja não é o templo, né? E eu acho que essa comunidade de fiéis que se ajudam mutuamente, ela é importante, né? Quando você está doente, não adianta você ir à natureza e pedir consolo. Quando você está com depressão, não adianta você pedir para a árvore te ajudar, para a árvore te dar um abraço. Quando um parente seu morre, a natureza não vai te dar um abraço apertado, vai falar, conta comigo porque você precisar, vai ficar tudo bem, estamos juntos. Né? Então nós precisamos um dos outros. Mas a instituição, mas o templo e a religião por si só, todos os seus dogmas e ritos, doutrinas e rituais, toda a sua dogmática, toda a sua ortodoxia, todos os seus preceitos,
elas na verdade elas prendem muito mais do que elas libertam. Elas nos distanciam de Deus muito mais do que elas nos aproximam. E quando eu deixei a igreja, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu passei a encontrar Deus na natureza. Eu passei a, como o Alberto Caeiro fala nesse poema, a vê-lo e amá-lo, sem pensar nisso, né? Sem ficar colocando isso dentro de uma caixinha e chamando isso de Deus. O que eu acho belíssimo desse poema é quando ele fala que, que, que ele acredita nele, né? Mas se Deus é as flores, as árvores e os montes, o sol e o ar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa. E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes, o luar e o sol, para que ele chama Deus? Eu acho interessante porque esse poema, né, e o Alberto Caeiro, ele faz parte de uma, de certa forma, ele é a essência de uma vertente neopagã, né, de um novo panteísmo. Mas eu acho que o mais belo desse poema é que ele está tentando descodificar Deus, tentando libertar Deus dessa codificação que é a religião. Porque a religião nada mais é do que tentar codificar Deus, tentar traduzir Deus, para que os homens possam usá-lo, né? Para que os homens possam experienciá-lo de certa forma. Então, toda e qualquer religião é uma tentativa de codificar Deus, é uma tentativa de codificar o sagrado, de codificar o divino, para que ele se torne acessível aos homens, para que ele se torne palpável e de utilização aos homens, né? Então a religião tem essa ideia de religar. E eu acho interessante essa compreensão do Pessoa, porque eu não concordo tanto com o panteísmo, que Deus e o universo são uma coisa só. Deus e o universo constituem uma única coisa. Então todas as coisas são Deus e Deus é todas as coisas. Então aquela árvore é Deus, o Alvin aqui comigo é Deus, aquela vaquinha que está se aproximando ali é Deus. Porque o universo, como uma entidade só, é Deus. Bem, eu não acredito nisso, não acredito nessa ideia panteísta, mas eu acredito muito numa compreensão paneteísta. O que é o paneteísmo? Né? Que inclusive a Igreja Católica aceitou, né, no Concílio Vaticano, segundo como uma verdade, como um conceito teológico plausível de crença, que é a ideia de que Deus está em todas as coisas, e todas as coisas estão em Deus. Mas o universo e Deus não são uma coisa só. Deus é imanente a todas as coisas, mas ele é também transcendente, ou seja, ele está além. Todas as coisas que existem estão em Deus, mas Deus é algo além disso. É como se todas as coisas estivessem contidas dentro de Deus, mas Deus é além disso, Deus ultrapassa essas coisas, né? E eu acho que essa visão paneteísta, ajuda a gente a perceber e compreender a natureza de uma nova perspectiva. Porque o cristianismo ele tem muito uma ideia civilizatória, ele tem muito uma ideia de desmistificação, né? Principalmente para quem é adepto do cristianismo, tem essa compreensão de que quando o cristianismo surge, ele vai desmistificando as coisas, né? Principalmente aqueles que iam se convertendo do paganismo ao cristianismo, e tira o ser humano da natureza, né? Porque a natureza passa a ser um objeto para o homem, né? Passa a ser como que algo que o homem pode dominar e usufruir. Tira aquele laço do mistério, do encantamento. E o Alberto Caeiro, ele é belíssimo porque ele é como poderia dizer, ele é o objeto perfeito, ele é o objetivismo perfeito, né? Ele não tem pensar para ele é estar doente. Então toda a racionalização, toda tentativa de codificar, de colocar Deus dentro de uma caixa, de compreensão, toda tentativa de colocar Deus dentro de uma caixa, de uma compreensão, ele rejeita, né? Ele rejeita o pensar, né? Ele fala que o pensamento é estar doente. E quão livre, quão belo pode ser esse pensamento a partir do momento que você começa a olhar para a natureza e começa a ver Deus ali. E você não chama de Deus, não quer dizer que a árvore e as flores e os campos são Deus, não. Mas você percebe que Deus está ali de alguma forma. Você percebe que Deus está contido naquele vento. Você percebe que Deus está contido naquela árvore.
você percebe que Deus está contido nos pássaros, ou que os pássaros e a natureza e a árvore e o vento estão contidos em Deus, e existe uma relação, um convite para que você comungue com eles, comungue com a natureza. Ah, quão lindo é isso, sabe? Quão maravilhoso é isso. É como ver o véu se rompendo de cima a baixo. É interessante que quando Jesus morre, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo, o véu que separava, né, o lugar santíssimo, onde os judeus compreendiam que Deus habitava, né, o tabernáculo do Senhor, a arca. O véu separava, então, aquele lugar, o santo dos santos, do restante do templo, e só o sumo sacerdote podia entrar ali uma única vez pelo ano, né, e ele entrava com uma corda amarrada no pé dele, porque a presença do Senhor podia ser tão forte que ele morresse e tinham que puxar ele, né. E aí quando Jesus morre, o véu se rasga. Eu acho que não existe verso mais bonito do que esse, né? Quando você compreende de que Deus ele não necessita de uma religião, de que Deus não é cristão. Eu sou cristão, mas quando eu compreendi que Deus não é cristão, de que Deus não se enquadra dentro de uma caixa que é escrito cristianismo, e tudo que está fora dessa caixa não pertence a ele, quando eu compreendi que isso é uma mentira, né, que essa tentativa de codificar, de rotular e de colocar Deus dentro de uma caixa é uma grande tentativa, na verdade, da religião de controlar os homens, né, e de exercer o seu domínio social e político. Quando eu compreendi que Deus ele está para muito além disso. Quando eu compreendi que Deus vive e habita na natureza e eu posso ter comunhão com Ele, livre de que o véu se rasgou e de que Ele está habitando aqui e agora e que eu posso ter comunhão com Ele, tá? Então todo o meu dia, toda a minha vida vira uma missa e um culto, como o Alberto Caeiro bem sintetiza. Então Deus se desveste das suas vestes religiosas e civilizatórias e eu posso contemplar um Deus que é um Deus nu, um Deus que é intraduzível, mas que se deixa perceber e sentir a partir da sua criação. Quão belo não é isso? Quão libertador não é isso? Eu acho que isso me ajuda a compreender e a viver Deus de forma tão mais simples do que simplesmente seguindo um preceito, simplesmente do que seguindo um dogma ou uma doutrina, né? Porque esse verso que ele fala e por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo sem pensar nele. Que o amor por si só já é um convite para comungar com Deus. E penso vendo e ouvindo. Ou seja, ele não se deixa conduzir por um pensamento dogmático, por um racionalismo, né, em que Deus passa a ser isso ou aquilo, mas ele pensa vendo e ouvindo, ou seja, sem intermédios, sem meio termos, né, sem intermediários, um Deus livre que se experiencia vendo e ouvindo, vendo esse sol que me toca, vendo a natureza, eu estou vendo e estou ouvindo e ando com ele a toda hora, porque ele está aqui o tempo todo. Mas o que eu acho mais interessante desse verso é que ele fala: que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? O que posso eu pensar e cogitar dizer que Deus é isso? E tantas sumas teológicas e tantos tratados teológicos de 1000 páginas tentando definir Deus. O que sabe Deus de si, né? Que mais sei eu de Deus do que Deus de si próprio? Ou seja, será que Deus não está a se descobrir todos os dias? Será que Deus é uma definição, com um conceito definido que não tem meios para se expandir? Ou é Deus estar se conhecendo todos os dias através da vida humana
Por isso que ele fala, obedeço-lhe a viver, espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. Obedeço-lhe a viver. Ou seja, como se Deus não estivesse falando, vem até mim, porque você tem que fazer isso, porque você tem que seguir o meu plano, porque você tem que seguir as minhas doutrinas, porque você tem que seguir o que eu estou mandando, porque eu tenho um plano para você e você tem que me obedecer. Não, na verdade Deus está falando, vive. E o Cairo fala, obedeço-lhe a viver, espontaneamente. Espontaneamente. Deus quer de nós uma vida espontânea, uma vida livre, uma vida aberta ao novo e ao desconhecido. Porque é assim que ele vive também e se descobre mais ainda. Porque Deus decidiu experienciar a vida através de nós. A humanidade é como Deus escolheu experienciar e viver a vida. A vida de Deus não é sentada no trono assistindo o mundo como quem já sabe tudo, mas a vida de Deus é experienciando a nossa vida. Por isso, cada alegria, cada tristeza, cada relação que nós temos com os outros, com os amigos, com a natureza, com quem amamos, é Deus experienciando e se deliciando com a vida, os seus altos e baixos conosco, em nós e para nós. E eu acho que isso é belíssimo. Por isso que quando ele fala assim, ó, quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e pensar muitas coisas cheias de calor. E já não pode cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. Já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, por isso não erra, é comum e boa. É como se o sol fosse Deus e a gente diante de Deus fechasse os olhos assim. E aí a gente esquece do sol e a gente começa a pensar pensamentos cheios de calor, cheios de coisas, mas quando a gente abre os olhos e vê o sol, quando a gente abre os olhos e vê o sol, como é que ele fala? Mas abre os olhos e vê o sol, já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais do que 1000 pensamentos. Eu acho que quando a gente compreende que a natureza e Deus estão de tal modo entrelaçados, né? Que Deus está imanente em todas as coisas, apesar de transcender todas as coisas, mas que Deus está imanente em todas as coisas. É como se a gente abrisse os olhos e visse o sol, e já não desse para pensar mais em nada. Não tem mais como pensar em nada. Porque eu acho que a relação com Deus é uma relação que Deus espera que nós tenhamos com a natureza, como um simples animal. Um animal que vive e contempla e não quer dominar a natureza, mas quer ser um com ela, quer estar com ela. Eu acho que a relação com Deus é isso. Não é pensar, não é ficar pensando e codificando e falando, Deus é isso, mas é se permitir viver. Acho que quando a gente se permite viver Deus, a gente se desvencilha da religião e percebe que a religião é como vestir Deus, sendo que Deus está o tempo todo desejando uma comunhão conosco em que nós possamos estar nu e Ele também. Tá bom, amigos? É isso. Um abraço apertado em vocês. Espero que vocês permaneçam bem, apesar das lutas e das adversidades. Se você veio até aqui, deixe aí o seu comentário. Vamos dialogar um pouco mais, tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Se você veio até aqui, deixa eu ver se eu mostro um pouco daqui pra você. Alvin, vem, vem, vem.
Olha que bonita essa clareira aqui, né? Essa mangueira, essa árvore de manga, ela deve ter uns 200 anos. Aqui, inclusive, era a sede inicial da fazenda, né? A fazenda deve ter uns 100 anos. E aqui era a sede inicial dela. Tem até a base da casa. Não sei se eu vou conseguir achar para mostrar para vocês.